Oi, tudo bom? Nós vamos continuar o nosso estudo no livro de João, tá? Nós estamos aí atravessando o primeiro capítulo. Já fizemos o primeiro tópico, a encarnação do Verbo, e o segundo tópico, o testemunho de João Batista. João, ele vai relatar as obras de João Batista. Como eu havia falado no vídeo anterior, João era apóstolo de Jesus, juntamente com seu irmão Tiago, e eles eram filhos de Zebedeu, né, como a história diz, e eram pescadores. E nada melhor de falar de João Batista do que o próprio apóstolo João, porque, como eu disse anteriormente, João era discípulo de João Batista antes de ser apóstolo do Senhor Jesus. Então, ele conhecia bem a obra de João Batista, né? E aqui ele vai falar algumas obras, algumas importâncias de João Batista na vida de Jesus, antes de Jesus vir e durante, né? Então, você observa que João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Apesar de que a sua obra está escrita no Novo Testamento, mas ele foi o último profeta a falar da vinda do Messias, né? Nós tivemos profetas como Davi, ele em alguma das seus escritos está profetizando sobre a vida do Messias. Tivemos Isaías, que foi o profeta messiânico, que esse aí falou bastante sobre a obra de Jesus, apesar de que a sua vida foi muito antes, muitos anos antes de Jesus, mas ele já falava sobre esse reino eterno, que era o reino de Jesus, e João Batista, que foi o mais próximo, né? Que foi o que iniciou, foi estupir para abrir o caminho para Jesus passar, né? Então, ele veio para preparar o coração do povo judeu para a chegada de Jesus. E vai dizer no versículo 15 assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ou seja, se você for olhar pela lógica humana, você vai dizer, mas como? Se nós sabemos que João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Como eu falei no vídeo anterior, Jesus sempre será desde o início de tudo. Na formação da criação de todas as coisas, Jesus já era. Por isso que João Batista afirma que ele é antes dele. E ele ainda solta mais algo muito importante. Ele é a primazia, ou seja, o importante, ele é a prioridade, ele é o primeiro sobre tudo e sobre todos. Ele está acima de todos nós, né? Então ele vai dizer, este é quem eu disse que vem depois de mim. Porque na verdade, João Batista em forma humana e ministerial, ele estava falando para os judeus, preparando o judeu para receber a Cristo. Houve aqueles que foi batizado e creram, mas houve aqueles que nem chegaram a ir com ele no Rio Jordão, onde ele batizava, e nem deu crédito, nem ouviu. Mas a gente sabe que sempre tem aqueles que realmente não creem e não recebem, por isso deixa de participar da melhor parte. No versículo 16 vai dizer assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Então, nós estamos vendo aqui a plenitude, declaração do que Cristo é e fez. Então, Jesus, ele é o primeiro de tudo. Jesus, ele é o início de tudo. Jesus, ele é a primazia, ele é o majestoso, ele é o poderoso. E é interessante ver que Jesus, sendo quem ele não teve a dificuldade de descer aqui de uma forma humana, passar por tudo que ele passou para cumprir um objetivo, que era obedecer a Deus. Ele sempre deixou escrito, ele sempre deixou bem claro que ele estava aqui porque Deus o enviou, confiou a ele essa obra e ele veio para obedecer. E ele obedeceu com riquezas de detalhe todo o propósito de Deus. Ele foi um filho servo obediente. Ainda vai dizer assim, graça sobre graça. O que é graça? Favor não merecido.
Então, ele era cheio de graça, ele era cheio de misericórdia, cheio da bondade, cheio da piedade, cheio de compaixão, porque há momentos em que ele vê o povo judeu e ele se compadece, ele se enche de íntima compaixão, ele sente dó da forma como eles viviam, da forma como eles estavam, em todos os sentidos, principalmente espiritualmente, porque ele viu um povo, né, como ovelha, sem pastor, sem guiador, sem mentor. Então ele teve compaixão, ele viu aquilo ali, ele conseguiu entrar e percebeu o íntimo de cada um. Por isso que a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão, e eu vou estar colocando na descrição aqui do vídeo, aonde está escrito para que você saiba que o Senhor Jesus é cheio de misericórdia, compaixão e graça. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele não quebrou a lei. Ele se fez cumprir toda a lei e toda a profecia. Porém, não a lei dos sacerdotes, não a lei dos fariseus, e nem dos saduceus, e nem nenhuma das leis dos líderes do templo, que eles acrescentaram coisas que nem eles mesmos obedeciam do que eles acrescentaram. Jesus obedeceu à lei de Deus que veio por meio de Moisés. Porém, Jesus, além dele cumprir a lei, ele tinha algo que fazia com que a lei se tornasse mais branda. O que era graça? A graça e a verdade, o amor. Porque Moisés, ele era a lei e justiça. Jesus é lei e amor, graça, misericórdia, compaixão. Aí diz assim, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus mesmo fala, eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Ninguém tem essa declaração. Ninguém pode dizer, eu sou a verdade. Mas Jesus diz, eu sou a pura verdade. Eu sou a verdade. A verdade é Ele. Eu sou a vida é Ele. Eu sou a luz é Ele. Aí ele ainda diz, eu sou. Né? Então as declarações do Senhor Jesus eram tão poderosas, tão fortes, que quem os ouvia, às vezes os soldados que foram prender Jesus, eles foram numa missão para cumprir, né? Através do sacerdote, quem os enviou foi o sacerdote do templo. Mas quando eles chegaram para prender Jesus, que viram o Senhor Jesus ministrando, eles ficaram atônitos, não souberam reagir, e eles voltaram. E eles disseram, mas vocês não foram para prender ele? Sim, mas nós ouvimos ele falar, e as palavras deles foi assim, algo diferente, tocou, eles creram que a palavra que Jesus estava pregando era verdadeira e não conseguiram tocar no Senhor, né? Até porque não era tempo, né? Só tocaram no Senhor Jesus quando chegou o tempo do Senhor Jesus ser entregue. Enquanto isso, ninguém tocou nele. Então, é evidência própria que as coisas só acontecem quando Ele quer, né? Até para morrer, Ele que determinou o tempo, né? Deus determinou o tempo. Então, Ele se entregou. Ele mesmo diz, eu tenho poder para me entregar. Eu tenho um poder para entregar minha vida e tenho um poder para reaver minha vida. Então, tudo é por Ele, tudo é sobre Ele. Versículo 18, para encerrar, diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no meio do Pai é quem o revelou. Ninguém nunca viu a Deus. Ele mesmo disse que ninguém poderia ver, porque certamente morrerá. Mas o Senhor Jesus, ele se fez presente no meio de nós, no meio do seu povo, e ele foi revelado a nós através do próprio Deus. Deus o revelou. Nós mesmos, de nós mesmos, não temos a condição, na nossa forma humana, de conhecer a Deus e nem de conhecer a Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui, ó, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Deus revelou a Jesus para nós. Deus fez Jesus ser conhecido a nós. Deus o enviou para que habitasse no meio de nós, para que nós pudéssemos, através dele, voltar de volta para a origem, que é, qual é a origem? De volta para a casa de Deus, de volta para a casa do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.